Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é fazer uma explicação sobre a utilização do método Assimil. Eu tinha feito um vídeo sem muita preparação e ele teve muitas visualizações, então eu pensei que uma explicação mais organizada pode ajudar mais pessoas. Não sou professor de línguas, não tenho nem, embora tenha formação superior, mas não tenho formação nessa área, então isso aqui é mais um hobby e um compartilhamento de um caminho que eu encontrei no aprendizado de línguas. Não acredito que esse seja o único caminho, mas funcionou para mim, principalmente no aprendizado de francês e na melhoria do inglês, e eu imagino que pode ajudar mais pessoas. Esse é o objetivo desse vídeo. Eu fiz até uma agenda de 4 pontos. A primeira parte é a questão da visão geral. Bem, o que é o Assimil? Assimil é tanto o nome da empresa, é uma empresa francesa que publica esses livros para aprender outras línguas. Existem publicações em diversas línguas para aprender dezenas, talvez até centenas de outras línguas. Existem publicações em português brasileiro. E aqui eu tenho um exemplo de uma edição para aprender o alemão para brasileiros. Bem, esses livros eles existem, a empresa Assimil, parece que ela existe desde acho que 50 anos atrás, eu não lembro exatamente. Essa edição, por exemplo, é uma edição de alemão dos anos 80. E eles foram fazendo só um ajuste na capa e o conteúdo é o mesmo, mas parece que agora o conteúdo era o mesmo até talvez os anos 2000, e aí parece que algumas versões eles estão renovando o conteúdo também. Bem, aqui é uma versão do alemão, aqui uma versão do chinês, em inglês, uma versão do árabe, em francês, e uma outra versão em italiano. O método, existe muita discussão de como se usar o método Assimil. Para todas as línguas ele é estruturado da mesma forma, e uma das coisas mais visíveis assim que você vê esse padrão ocorrendo em todos os livros é essa apresentação em que você tem de um lado, do lado esquerdo, a língua alvo, a língua que você quer aprender, e é do lado a língua que o material de apoio, as traduções são feitas. Nesse caso, é alemão-português. Então, vou mostrar, por exemplo, o do chinês-inglês. Então, nós temos do lado esquerdo o chinês e do lado direito as traduções em inglês, enfim, as explicações todas em inglês. E todos os métodos são assim. Todos os livros são assim, porque o método é o mesmo, que é o método que eles chamam de Assimil. A forma que eu encontrei de aprender, não, na verdade, não foi uma invenção minha. Na verdade, eu posso talvez citar essas 3 referências. Nós temos esses 2 poliglotas, eles são, vamos dizer assim, famosos no YouTube. O professor Alexander Argelis, ele fala mais de 30 línguas e ele recomenda muito o método Assimil. Luca Lampariello é um italiano que também fala muitas línguas, eu não lembro quantas, mas ele também recomenda o método Assimil e alguns vídeos ele até descreve como ele usa o método. E um outro site que tem bastante discussão sobre o aprendizado de língua é esse aqui, www.howtolearnanylanguage.com. Então, basicamente, o que eu vou explicar aqui são pedaços, já não lembro mais de onde eu peguei cada pedaço, de como utilizar o método Assimil. Existe toda uma discussão de qual a melhor forma de usar, essa é a que eu encontrei que eu fiquei mais confortável, que eu acredito que para mim deu mais resultado. Qual o material necessário para você estudar usando o Assimil? Não tem muita coisa não. Você só precisa do livro, né, físico ou PDF.
tanto faz. Você precisa ter acesso aos áudios. Os áudios são tão importantes quanto o livro. Parte integrante, é impossível estudar Assimil. Eu acho impossível estudar Assimil sem acesso aos áudios. Você vai precisar de tempo, em média, um tempo todos os dias. É um método que prega o estudo diário, mas é mais, em média, dependendo da quantidade de lições que você vai fazer, 15 minutos no máximo. E disciplina, essa talvez é a parte mais desafiadora de utilizar o Assimil. É importante lembrar que a questão do tempo, isso aqui é para fase 1, depois eu vou explicar o que é isso. Para a fase 2 você vai precisar de mais tempo que você vai estar escrevendo, então não tem como ser tão rápido assim. Bem, esse é o material necessário. Como eu falei, tem a questão da disciplina, e para auxiliar a disciplina, também tudo isso que eu estou falando não inventei, eu vi alguém fazendo assim e achei interessante e agreguei na forma que eu utilizo para estudar usando o Assimil. É bacana você fazer um planejamento. Então, aqui está um exemplo de como eu planejaria o Assimil. Então, por exemplo, eu pegaria... Eu não expliquei muito, mas o Assimil ele é dividido por lições. Então, por exemplo, esse alemão ele tem 100 lições. Essas lições é como você... Cada lição ela tem um grupo de palavras, um grupo de verbos, e em geral é sempre um contexto. Então é um aprendizado bacana, porque eles até incluem questões culturais, históricas, que envolvendo a língua ou o local onde a língua é utilizada. Essas lições são progressivas, então elas começam bem simples e elas vão adicionando. E é assim que funciona o método Assimil. Então, por exemplo, esse alemão aqui ele tem 100 lições. Então, um planejamento para utilizar ele, o que eu faria? Eu pegaria e dividiria por semanas. E nesse caso aqui, com alemão, nunca tive contato com alemão. Enfim, como eu faço? Eu dividiria 3 lições por semana e faria o planejamento dessa forma, até dar as 100 lições. É importante falar que aqui, completei a primeira semana, fiz toda a fase 1. Ok. Ainda tem a fase 2, que eu vou explicar do que se trata isso. A fase 1 é a fase que você vai praticar a leitura, você vai escutar e você vai até falar, copiando a pronúncia. E a fase 2 é onde você se dedica à escrita. Uma das formas de... Quando que eu faço a fase 1, quando eu faço a fase 2? Após superada a fase 1, quando você chega na lição 50, quer dizer, nesse caso alemão, metade do método, você daí, junto com, por exemplo, a lição 51, na fase 1, você vai começar a lição 1 na fase 2. Então você revisa e escreve. Eu vou mostrar exatamente como isso funciona. Bem, essa é a minha ideia isso eu já fiz. Faço esse planejamento e vou seguindo durante os dias. Na verdade, durante as semanas. Eu achei para mim melhor, embora alguns utilizem uma lição por dia, eu achei melhor concentrar um grupo de lições e fazer na semana. E existem casos que, mesmo durante a semana, você repetindo várias vezes a lição, que é a proposta, todos os dias você estudar. Não me sentia seguro, eu repetia a semana, então só partia para a próxima semana ou para o próximo grupo de lições quando eu estivesse confortável com aquela semana, com aquele grupo de lições que eu escolhi fazer naqueles dias. Então, bem, depois de planejado, né, como você vai atacar o método e com esse material em mãos, você começa a ação, digamos. Como eu falei, já até mais ou menos expliquei, você divide essa ação de como você vai estudar em 2 fases, primeira fase e segunda fase. Na primeira fase, o que você faz? Bem, quando você vai começar você vai começar qualquer método Assimil, ele tem uma parte introdutória, ele dá algumas
algumas questões gerais da língua. É bacana ler isso aqui. Cada língua ele pega um detalhe ali da língua. E aí depois aí sim começam as lições. Como eu já falei, né, de um lado fica a língua-alvo, do outro a língua auxiliar, enfim, a língua que tem as traduções e as observações, enfim, tem algumas explicações gramaticais. Como eu começaria então? Então, alemão, 100 lições, dividi 3 lições por semana, vou começar minha primeira semana, vou ler a questão introdutória e vou ler a primeira lição. Então, eu vou observar aqui, né, o alemão, vou observar o português, ok, vou ler todas as observações aqui que ele fala, ele vai explicando, né? Como é a primeira lição e às vezes o primeiro contato que você está tendo com aquela língua, é normal ser um pouco desafiador, mas é manter a calma e a disciplina e seguir. Porque no final você vai perceber que funciona, o método funciona. Eu, pessoalmente, eu ficava bastante preocupado, porque, diferente de como eu tinha aprendido outras línguas, ou na escola, enfim, você tem aquela explicação, né? Você vai aprender um verbo, você aprende em todas as pessoas, e etc. E aqui não tem essa proposta, ele não vai te ensinar todas as, sei lá, o verbo ser, né? Ele não vai te explicar todas as conjugações na primeira lição, não é assim que funciona. Eu ficava um pouco ansioso por conta disso, eu falava, poxa, eu só estou aprendendo uma parte da questão e o resto. É assim que é feito o Assimil, ele é construído de forma progressiva, então siga o plano, siga as lições que ele vai te ensinar, o necessário. Bem, mas não só a leitura, você também tem que escutar. Eu estou com um rádio bem simples aqui, MP3, coloquei as lições aqui. Então, por exemplo, então vou começar a primeira lição, eu pegaria e escutaria a primeira Herr lição. Ober, Wie ist der Tee? er ist kalt. Oh, Verzeihung. Herr Ober, der Tee ist jetzt gut. Aber die Tasse, Ja, die Tasse? sie ist zu klein. Depois que ele mostra Erste Lektion. o diálogo, nas primeiras lições ele repete. Ele repete 2 vezes o diálogo. Der Tee ist kalt. Wie ist der Tee? Er ist kalt. Oh, Verzeihung. Herr Ober, der Tee ist jetzt... Como vocês podem notar, aqui tem, né, a primeira fase, Herr Ober, e do outro lado já tem a tradução, versão. Então você consegue acompanhar o que está sendo dito. Wie ist die Tasse? Sie ist klein. Após o diálogo, Wie ist der Tee? existe o áudio do que eles chamam de exercício, e que também tem a tradução do outro lado. Então ele pega algumas variações do que foi apresentado aqui nesse diálogo. Bem, então no primeiro dia leio, escuto, vou seguindo. Da forma que eu utilizo, como já dito, eu pego por semana, então eu faria isso para as 3 primeiras lições. Leria e depois colocaria escutando, tentando acompanhar, ia lá na segunda lição, depois na terceira lição, faria a mesma coisa, leria todas as observações, ok, e leria o diálogo. Eu acho que, em geral, para as primeiras lições, você vai ter que escutar ali pelo menos umas 2 vezes, tentando seguir, enfim, explorando, tentando entender o que está acontecendo, vendo a tradução. Isso no primeiro dia. No segundo dia, faria a mesma coisa. Escutaria, veria a tradução, ok. No terceiro dia da semana, mesma coisa, repetindo as 3 primeiras lições, conforme o planejamento ali que eu tinha definido. Lá no 5º dia, eu em geral estudava de segunda a sexta,
No quinto e na sexta, você já vai, bem, você escutando várias vezes o mesmo áudio todo dia, você vai chegando uma hora que você vai decorando. E claro, não é decorando só os sons, mas você vai tendo, você vai decorando também o significado. E como ele vai repetindo várias estruturas, você vai entendendo como que aquilo lá funciona na língua alvo. E aí, né, nesse quinto e nesse sexto dia, eu começava a tentar fazer o que é chamado de shadowing, que é você tentar copiar a fala. Então, lá no quinto e no sexto dia, você já está bem familiarizado com esse diálogo, já entendendo o contexto, e você tenta falar junto, copiar os sons. É dessa forma que você treina o diálogo no Assimil. Existem vídeos muito bons, principalmente do professor Alexander Argelis, que eu tinha falado aqui, ele explicando essa técnica, e ela realmente é muito boa. Você pode parecer meio estranho no começo, principalmente quem vê você fazendo isso, a pessoa está falando sozinha, e é bom você fazer isso com fones também, para você pegar bem os detalhes, né, da pronúncia. Mas isso realmente eu posso dizer que é muito bom, essa técnica do shadow. Então eu pego essas 3 lições e repito todos os dias da semana. Lendo, vendo as traduções, escutando. E lá nos últimos 2 dias, além disso, eu tento copiar a pronúncia, seguindo o diálogo ali. Então, 3 lições na semana, superei aquela semana, na próxima, né, na outra semana, eu começaria, por exemplo, a quarta, quinta e sexta lições. E sexta lição. E assim progrediria nesse estudo. O Assimil também tem uma parte aqui de exercícios que você escreve. Eu, sinceramente, nunca fiz isso. Eu só lia, escutava bastante os áudios, né? Tentava ver a tradução e lá no final tentava copiar a pronúncia. Essa é a primeira fase do Assimil. Então, como eu falei, só repetindo mais uma vez, essa é a que chama de primeira fase, é que você aprende a ler, a escutar e a falar usando essa técnica de shadowing. No meu caso, eu 3 lições por semana, repetindo todos os dias estas 3 lições. Na outra semana, superada essa semana, eu começo outras novas 3 lições. É isso. Isso é a primeira fase do Assimil. Bem, quando você chega na metade do método, nesse caso aqui na lição 50, você começa a fazer o que eles chamam de segunda fase, segunda onda, que é quando você vai praticar a escrita. Como você pode fazer de várias formas, existem várias propostas. Uma forma que eu achei bacana de fazer é a seguinte. Então eu estaria lá na lição 50, 51, 52 da primeira fase. E aí nesse momento eu começo a fazer também a segunda fase. Eu continuo a forma de trabalhar a primeira fase até o final do método, mas quando eu chego na lição 50 eu começo também a fazer a segunda fase. Como que é a segunda fase? Então eu pegaria, na verdade eu não abriria o livro ainda, mas eu escutaria o áudio, somente o áudio, sem olhar o texto aqui, por exemplo, em alemão, eu escutaria o áudio da primeira lição. Beleza. Escutado, eu pegaria e tentaria... Na verdade, eu escutaria o áudio, depois eu abriria o livro, escondendo a parte... desculpa. Eu escutaria o áudio, eu abriria a lição 1, mas eu esconderia o lado da língua-alvo, o lado do alemão. E tentaria escrever o que eu estou vendo aqui em português em alemão. Eu tenho alguns exemplos aqui de quando eu estava estudando inglês e francês. Então eu fazia exatamente isso. Então aqui, por exemplo, então eu escutei o áudio uma vez, escondi a parte, nesse caso aqui, do francês, e olhando só o texto, né, em português no caso, eu ia escrevendo. No meu eu colocava a data, né, começava a escrever e escrevia a lápis,
tentava escrever tudo a lápis, tudo que eu estou vendo ali em português. No final, eu revelava a parte, nesse caso aqui, em francês, e iria com caneta corrigindo onde eu errei as palavras. Isso é a segunda fase. E aí, da mesma forma, eu pegaria 3 lições, eu estaria 3 lições na primeira fase e 3 lições na fase 2. Essa parte escrita, ela demanda mais tempo, então é natural que aí todo dia você vai ter que reservar mais tempo para fazer isso, porque daí você vai estar fazendo 3 lições, né? Naquela semana você estará fazendo 3 lições da parte da primeira fase e 3 lições da segunda fase dessa forma de escrita. Mas assim, dá um resultado bastante bacana quando você começa a perceber que você já tem bastante bagagem na língua e que já consegue escrever. Claro que você ainda erra, aqui tem vários exemplos aqui em inglês, enfim, e por aí vai. Mas é bem legal, é bem recompensador quando você consegue, você nota que você avançou. Então, só explicando novamente, a segunda fase, então, escuta o áudio uma vez, escondo a parte que eu não quero colar daqui, eu quero tentar, pelo que eu escutei, e olhando o texto na minha língua, levar a escrever aquilo ali na língua-alvo. E aí depois que eu escrevi todo na língua-alvo, todo o diálogo, aí eu revelo a parte da língua que eu estava escrevendo e vou corrigindo, para eu ir melhorando a minha escrita, enfim, os erros e etc. Em geral, se fala para fazer isso. Então, depois de você superado metade do método, naquele modo 1, naquele jeito, fase 1, você começa a fase 2, que é escrevendo. Basicamente, é isso, a explicação sobre a utilização do método Assimil. Existem outras, se procurar na internet, até nessas referências que eu passei, existem algumas variações de como a pessoa utiliza, mas em geral é isso. Você divide em fases, repete, tudo isso sendo feito diariamente, não adianta, no caso do Assimil, não adianta achar que vai pegar só um dia na semana e vai resolver, porque isso não resolve, tem que ser todos os dias. No aprendizado de línguas é assim que eu fiz, principalmente o francês, que eu tinha 0 de conhecimento e cheguei num nível bastante bom. É importante falar que o Assimil ele vai te levar até um nível A2, perto de B1, para quem conhece o método de gradação. Esses livros aqui que eu estou mostrando, ele é como se fosse livros da primeira fase. Existem livros avançados do Assimil, segue a mesma estrutura, só que aí ele já espera que você já saiba todo esse conteúdo aqui. Bem, contando um pouquinho de como eu usei, basicamente é isso, usando o método Assimil. Eu complementava com outras coisas, sim, eu fazia, mas assim, sempre usando o Assimil como a espinha dorsal, o guia para o aprendizado. Mas sim, já cheguei a usar Duolingo, outras coisas, quando eu queria saber um assunto específico que eu via aqui no Assimil, procurava, olhava alguma gramática online, enfim, dicionários, enfim, chega um momento, eu acho que próximo aqui do fim desse método, você já se sente confortável em usar, por exemplo, um dicionário na língua-alvo, então um dicionário em francês, explicando as palavras, por exemplo, ou enfim, dependendo da sua a língua que você está aprendendo. Bem, é isso. Então, visão geral, material necessário, planejamento por semanas, lições, e a explicação da primeira fase, até o final do método. Chegou no meio, você começa também a fazer a segunda fase, que é essa escrita escondendo, enfim, ouvindo o áudio. É isso, pessoal, que eu gostaria de compartilhar. Espero que ajude a outras pessoas que estejam em busca de aprender e aprender de uma forma mais autodidata. É necessária disciplina para isso,
mas muito recompensador, muito bacana. Eu gosto muito desse método, ok?